Então vamos lá. Bom, nós vamos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então não sei se todos observaram que a cada semana a gente vai seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então na próxima quarta-feira nós vamos para o 22, depois vai para o 23. Então quem também às vezes tiver tempo, se quiser dar uma lida antes, né? É importante também para acompanhar, né? E aí quando termina, volto de novo aqui. Então a gente vai tentando trabalhar o máximo possível os ensinamentos de Jesus, tá? Bom, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então primeiro vamos numa abordagem histórica, né? Na época dos hebreus, o que acontecia? Você já tinha profetas que vieram antes, o profeta Elias, que ele já dizia que viria o Salvador. Então o povo hebreu, ele estava aguardando o Messias, né? E era normal, de vez em quando, alguém dizer que era, né? E mesmo depois que Jesus se foi, porque a mensagem dele não foi bem compreendida, né? Tanto que até hoje, né, o judeu, ele ainda está aguardando. Para eles, Jesus não foi o Messias, né? E eles ainda aguardam a vinda, até que num determinado momento, quando eles acharam que era o Messias, eles fazem uma revolta, né? Porque o Messias, a promessa de que ele iria libertar o povo, né? E eles sempre entenderam que essa libertação era bélica, né? Com os romanos, desse jugo. E é quando aí os romanos eles dão uma resposta muito forte e eles destroem o templo, né? Isso é 76 depois de Cristo, né? Mas naquela época você tinha muito isso, muita promessa de milagre, muita coisa, né? De lá para cá, até vem mudando algumas coisas, a gente vai falar mais para frente, né? Mas a promessa de, vamos pensar não no falso Cristo como um ser religioso, mas alguém que quer liderar as massas, alguém que quer influenciar, alguém que quer ditar comportamento com o objetivo do seu poder, isso a gente tem até hoje, né? E hoje com as mídias sociais, então, a gente tem várias pessoas influenciando, né? Então, a coisa ela aumenta. Então, ela tem isso. Aí a primeira coisa que ele diz é isso aqui: conhece-se a árvore pelo fruto. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver o que a pessoa fala e o que ela efetivamente faz. Então, peraí, é isso mesmo? Como é que é a conduta? O que ele está colocando ali? Como é que ele, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é essa hipocrisia. Não, porque não sei o que, fala bonito, não sei o que lá, nos bastidores trata todo mundo mal, não sei o que lá, né? A gente já teve caso de artista, que é assim, muito famoso, que trata mal a equipe, né? Então, a gente precisa, o quê? As nossas atitudes é que realmente refletem quem nós somos, né? Tem aquela velha, o ditado lá, né? No inferno tá cheio, né? A gente não acredita em inferno, mas é mais ou menos isso, né? Não adianta nada. Ah, eu quero, eu não sei o quê. Quando chega na hora do vamos ver, nada. Ah, não sei o quê, nada. Então não adianta. Discurso por si só é vazio. Por isso que quem faz preleção tem que tomar muito cuidado, né? Né? Porque vai lá, você estuda, né? Você fica, e agora, né? Começa a minha esposa lá, né? Ainda bem que ela tá lá dentro, agora não tá vendo o que eu tô falando aqui, entendeu? Aí você não anda na linha, filho, aí, tá vendo? Tá lá falando pros outros que tem que ser caridoso, né? Então, e aqui, para quem lembra aí da outra vez, eu falei daquela questão da fé e das obras, que eu falei que até tem uma discussão sobre isso, né? Muita gente fala que se, né, entende, aí outros que você é salvo pela fé. E você vai em Mateus, ele fala que é importante as obras. Mas no fundo, obra sem fé não é nada, fé sem obra também não é nada. Você fazer as coisas pelos motivos errados também não adianta.
Você está fazendo para aparecer? Estou aqui, faz uma estátua lá, muito bonito, não sei o quê, porque estou doando, porque eu estou não sei o quê. É zero, né? E do mesmo jeito, você tendo oportunidade, você não faz. Mas fica lá rezando, não sei o quê, não sei o que lá. Né? Então a gente tem que ter ação. A gente tem que colocar os ensinamentos em prática no dia a dia. Então os frutos aqui, eles são importantes. Hoje tá duro, né? Todo mundo quer me ligar. E aí tem essa questão da missão dos profetas, né? Então tem um entendimento aqui que está lá no livro do Evangelho, que ele fala o seguinte: todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e o mistério da vida espiritual. Então, quando a gente fala lá, Elias lá atrás, ele tentava já dar uma visão do que estava acontecendo, né? Jesus, ele estava enxergando, não, mas ele falava ao reino dos céus, ele está instruindo, né? Muitas vezes a gente acha que profeta é o que vê o futuro, e não é bem isso, é todo aquele que tenta trazer uma visão de vida, vai tentando te mostrar assim, ó, esse aqui é mais ou menos o caminho, vamos mais ou menos por aqui, né? E até Jesus, ele foi muito hostilizado por causa disso, né? Quando começam a maltratá-lo, mostra seu poder aí, você não sei o que, manda chamar não sei o que lá, né? Então ele também sofre como sendo um falso profeta, né? Então, olha que coisa interessante, né? A gente tem que tomar cuidado porque quem é alguém de bem, que vai trazer boas coisas, ele primeiro tem que ter boas atitudes e tem que ter a missão de instruir, de trazer coisas positivas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Então aí tem na parte lá do Evangelho que ele fala lá, os prodígios dos falsos profetas. Levar-te-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. O momento que a gente vive hoje, isso já caiu um pouco. Porque hoje não dá ibope, muito ibope, você tomar a religião. Hoje está o contrário, né? O cara fala que é ateu, que não tem nada, que nada. Hoje a gente já tem um profeta que ele, na verdade, ele está tentando trazer um estilo de vida sem regra, onde você tem que estar mais preocupado com o seu prazer, que você não pode sofrer com nada. Então a coisa, ela muda, mas é sempre no sentido de tirar e com o objetivo sempre de se dar bem. Então isso que a gente tem que tomar cuidado. Então ele fala aqui, ó, em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Certos conhecimentos que possuíam, então ele traz uma coisa nova, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Então, vamos hoje, para o dia de hoje, vamos tirar um pouco da missão divina, é gente querendo mostrar como é que ganha dinheiro fácil, não é? É o cara que lá, não, pô, aqui, ó, vida, tô só curtindo, não trabalho. Sempre vendendo um negócio, só que no fundo ele está ganhando dinheiro com aquilo, vendendo o curso dele, vendendo não sei o que lá. Então as coisas elas estão mudando um pouco, mas a essência é exatamente a mesma. Então o profeta é assim, é quem você está seguindo, quem é referência para você, né? Então principalmente aí a nossa juventude tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele começa a pegar determinados valores e vai fazendo o quê? Bota de cabeça para baixo para dizer que é bonito. O bonito agora entendeu? É todo mundo pelado, aí é que é o bonito. Então ele vai mudando e vendendo sempre que aquilo é o melhor, porque ele mostra na câmera ou uma vida que para quem está perto não é aquilo que ele vive. Como se ele fosse feliz o tempo todo e tal. Então a gente tem que tomar um cuidado com essa mudança, né? Só que para nós aqui agora vem um ponto que eu acho que muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Porque o que acontece, né? Quando a gente vem para o Espiritismo, muita gente vem pela curiosidade, pelo que o plano vai me falar, pelo que vai me orientar.
E às vezes a gente não entende bem essa relação com o plano espiritual. Então nós vamos entrar agora num campo minado aqui. Então olha lá o que ele fala. Não creais em todos os espíritos. Então não é porque está tendo uma comunicação, está vindo mensagem, que é para a gente acreditar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então ele fala, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da conexão, quem tem algum nível de mediunidade, tudo. Por quê? Pode se aproximar da gente determinados espíritos que às vezes é menos evoluído. A gente está aqui. Vamos dizer que quando chegar a minha hora, desencarno. E eu fiquei mais sábio porque eu passei para o plano espiritual? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tratar com muita seriedade essa questão dessa troca de informações com o plano espiritual. Tá? Então olha o que ele fala aqui, ó, né? Que agora vai todo mundo embora. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagre, porquanto ele formalmente declara que ele não opera, ele não vai fazer isso. Quem estava aqui na quarta-feira que eu fiz a preleção aqui? Que eu mostrei lá, o The Chosen lá, com Jesus levando eles a caminhar 1 milha a mais. Cara, caminho de Jesus, meu amigo, se começou a vender facilidade, desconfia. Não é o caminho de Jesus. Nós estamos num mundo de provas e nós estamos aqui para sofrer, nós vamos aprender ainda pela dor, porque a gente não é inteligente o suficiente para aprender com os ensinamentos. A gente precisa apanhar para aprender, né? Tem uma... Eu não vou saber qual é agora a página. Depois eu procuro. Tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos que é muito interessante, né? Eu achei até Kardec bem ousado, né? Ele veio lá e falou assim, vem cá, Deus é bom, gosta da gente, não tem outra maneira de aprender, não? Não tem outra maneira mais fácil de aprender? Precisa ser sofrendo? E aí o Espírito fala, olha, tem sim, e é oferecido todos os dias, vocês que não enxergam. Então, a nossa, entre aspas, ignorância de não entender, de não interpretar o que realmente é a pura felicidade, o que é a gente ter uma conexão com os nossos irmãos, faz com que a gente precise ser lembrado do que na vida é importante. Aí tá lá, ninguém tem tempo para nada, não vai, não olha na cara do outro, não sei o que, não, precisa aqui, não tem um minuto, eu não tenho, a minha vida é muito corrida, não sei o que, lá, fica doente. Aí ele passa uma semana no hospital. E aí, não passou? E aí a empresa caiu, a família desuniu, o que aconteceu? Então a gente parece que tem que tomar uns choques de vez em quando, porque a gente não enxerga, a gente está tão envolvido nas nossas coisas, nos nossos problemas, que a gente não consegue fazer assim, olhar que tem um mundo muito maior, além dos problemas que a gente enfrenta, né? E quando a gente acha que o nosso problema é difícil, é só visitar uns aos outros aí, que a gente vê que, olha, tá melhor eu voltar aqui, entendeu? Porque cada um está preparado por uma coisa. E se eu estou passando por aquilo, é porque o quê? Porque lá atrás eu combinei que vinha, eu já sabia. Na teoria, né? Não fala lá que não vai colocar um peso maior do que a gente pode. Mas ele não falou que ia ser fácil, né? Ele não falou que de vez em quando a gente ia cair, né? Você aguenta, mas levanta de novo, filho, entendeu? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? A gente até da aliança no Espiritismo, vocês podem ver que a gente trabalha muito pouco com questões mediúnicas aqui, ostensivas, né? Você não vai ver aqui, vai incorporar, você ali, está precisando, né? O Edgar Ramon tomou um cuidado muito grande, os trabalhos mediúnicos são feitos ali, não é feito com uma pessoa só, é uma equipe, até para ver que o que você está sentindo é o mesmo que eu que está ouvindo. Por quê? Porque o médium, a informação passa por ele, então também tem uma certa distorção.
né? A gente vai ter agora as cartas consoladoras, né? Vai ter aí, nem sei se vai ter, mas bom, a princípio vai ter, né? Clã não falou nada, está programado. Mas voltando, e aí o que a gente acha? A gente acha que vai ser o Chico Xavier, né? Que vai. E vai vir a mensagem lá, e não é bem assim, né? Por quê? Porque tem um médio. Tem médio que tem uma mediunidade maior, é como às vezes ele entende, como ele coloca, às vezes o espírito que está lá, ele não pode ainda ser incomodado, então alguém vai dar uma notícia do que ele está, não é ele. E às vezes a pessoa fica frustrada, porque ela acha que inclusive vai chegar e vai falar assim, ô, docinho, ai, olha, é ele mesmo, ele me chamar de docinho, que ele vai, entende? Né? Ou quando a gente chega lá, pega ali a ficha, né, depois das 4 semanas, né? Normalmente, cara, são coisas muito sutis, né? Você imagina Jesus vindo falar com você e você falando, oh, sabe o que está acontecendo, seu Jesus? A vizinha aí fica com o som alto. Ele não está aqui para isso, né? Então, se a gente pegar Buda, pode pegar, né, Chico Xavier, cara, eles vêm com coisas maiores, entendeu? A gente não vem para trazer essa, e às vezes a pessoa vem para essa curiosidade, né? Vem cá, eu vou conseguir um carro bom, eu vou conseguir melhorar o projeto, não é bem isso, tá? Infelizmente. Vamos ver um vídeo aqui. A gente... Hoje não trouxe pipoca, mas foi em cima do laço, né? Aí não dá, né? Falei que ia trazer pipoca, mas... Não pegaram do... Vamos ver. Peraí. Peraí só um pouquinho agora. Mas vocês vão gostar do vídeo, eu acho. Vamos ver. Vai, né? Oxe, eu voltei. Fiz besteira agora. Então, vamos lá. Aqui é a gente planejando a nossa vida para vir para cá. E vamos ver. É a minha internet. Vamos, filho, ajuda. Eu não sei se eu vou dar conta. Mas tem que ter disposição, velho. Afirma em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas mesmo aí, umas coisas pesadas. Eu nem precisava, visto que eu sou até considerado que o espírito superior, não sei, para algumas pessoas eu comento. Mas eu não vou voltar. Eu quero dar um tubo, não, fortalecida da minha encarnação, entendeu? Da minha evolução. Legal. Mas que provas difíceis são essas aí que você vai ter que encarar? Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, já vou vir numa família rica. Muito rica. Entendeu? Porque eu quero passar por essa experiência técnica de ter muito dinheiro. E assim, já pequeno, todos os pequenos, games da hora, computadores marrentos, daqueles mais poderosos. E assim, tendo que aturar todo ano, viagem pra Disney sempre. Tava com aquele mico, aquele batote. Aquele inferno, aquele avião pra Orlando, horas de voo, eu vou ter que toda hora me levantar no avião pra não dar ganhando, não dá, problema de joelho, bicho. Só Jesus me ajudou. Mas o que tem de pesado nisso? Já sei, seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, você não paga, não vou te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso? Não, Sérgio, é muito pior. Isso seria fácil. Na verdade, meus pais vão me amar muito. Esse excesso de amor que eu passaria. O sofrimento de ser amado ao extremo. Pode estar, excesso.
Então eu vou seguindo com muita dificuldade, que minha vida vai sendo ladeira abaixo. Porque conforme eu vou crescendo, eu vou ficando muito bonito. Mas não é bonito com arrumadinha, é bonito mesmo. Coisa do cara, o Castro me vê passando na rua e jogar no banheiro de ódio, escondendo você ficar mais. Inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com minhas provas. Então, vai ser complicado conversar com seres humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, ou você poliglota. Depois é que vem a palavra pior. Para eu aprender mesmo, com 17 anos, eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário. Com 17 anos. Daniel, olha. Peraí, Sérgio, não acabou não. Eu estou indo para trabalhar, não é para passear. A coisa só piora. Não bastasse o desespero de ficar nas minhas ilhas naturais, lá sentado naquela piscina. Quebrou na minha cabeça para saber que país eu não conheci do mundo ainda. Que hotel de 5 estrelas que eu ainda não dormi. Que carro que eu não tenho ainda. Eu vou passar pelo desespero de poder comer o quanto eu quiser e engordar tudo. Sabe mais de tudo? Eu quero passar por ela. E com esse dinheiro todo, vai ajudar os outros. Claro, eu estava pensando desde o início isso, que eu ajudo as pessoas também, que é importante essa parte. Então eu vou fazer. Eu vou, sei lá, vou pegar um 2 ou 3 desses países bem pobres mesmo, vou comprar. Sabe aquele que tiver lá no final da lista do PIB? PIB, que não tem PIB, não faz dinheiro. Vou comprar isso aí, vou botar o país. Vou dar saúde para todo mundo, vou dar comida para todo mundo, tudo que a pessoa quiser de felicidade. Videogame, entendeu? Eu vou receber um prêmio Nobel. Nobel. Mas eu não sei se eu vou aceitar também, porque eu não vou aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade, que já é assim, inerente ao meu estado produtivo. Você me explica isso. Então, ele é como diz aquele ditado: não saiba formar uma empresa o que fora da caridade não há contrato. Eles vão querer me dar Oscar também, vou dar os 2 Oscar que eu também vou fazer filme em Hollywood. Mas vou doar tudo, vou doar para aqueles países bíblicos, que eles derretem, faz chatear, para beber vida da vida. Daniel, Sérgio, vai ser difícil. Mas eu estou querendo pegar pesado nesse lugar. Então, como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também. Né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e fé. que bom que você está aí querendo evoluir, mas, cara, eu posso dar um conselho? Cuidado com o que você pede. Você falou aí, beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser sim uma prova difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. Um dia a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Quanto de bem a gente pode fazer para tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza. Essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você acha que é uma brincadeira? Eu quero pedir uma magia perigosa. Eu pegou uma magia perigosa para passar. Eu vou ser o Indiana Jones das provas de expiações. A bola da prova foi atrás de mim, eu vou correndo. Ok, boa sorte então. Tô indo. Acho que eu vou tirar o preto logo. E eu vou ser também um grande megastar, um cantor internacional, que eu vou lançar um hit carioca. Vou botar a Anitta do chinelo, vou ficar com inveja da minha música. Vou pular no banheiro lá, vou ficar no caixa lá. Vamos fazer uma coisa assim. Que prova foi essa? Assina o canal, ativa o sino. Ele fazendo a propaganda no canal dele, né? Compartilha. Assine esse canal, então. Adianta isso? Lógico que a gente já conversou aqui, né? E realmente, né? Até o amigo dele fala no final ali. A gente, quem mais recebe, realmente, mas é cobrado, né? Mas não é essa facilidade, né? A gente precisa ter as nossas dificuldades. E o que é que esses falsos profetas prometem? É isso aí. É riqueza, você doa não sei quanto, ganha em dobro, né? Que Deus dê em dobro. E o caminho, infelizmente, não é esse. Tá? Pode falar. Tá bom. Aí, o que ele fala aqui, né? Então o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, né? Pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados, às vezes se apresenta como se fosse um espírito, eu sou o Emmanuel, né? Venerados sobre a máscara do que se cobre. Então, de novo, tudo que a gente tem de qualquer comunicação, de qualquer coisa que a gente recebe, a gente tem que fazer o quê?
raciocinar. Isso aqui é mesmo para mim? Como que isso aqui, né? O Espiritismo pega a fé raciocinada. E quanto mais elevado o espírito, menos ele vai ficar falando de coisa trivial. Então não adianta, né? A gente pega o Livro dos Espíritos inteiro lá. O que se preocupou Kardec para fazer as 5 obras? Então são todas coisas, né, de alto nível. E a gente tem isso aqui, a escala espírita, né? Então se a gente pegar ali no Livro dos Espíritos, da pergunta 100 a 113, ele vai mostrando que é uma evolução, que a gente vai seguindo, né? Então a gente tem aqui os espíritos imperfeitos, né? Ele dividiu só em 3, mas é um monte de categoria que a gente tem. Nós vamos seguindo. Então, primeiro, a mediunidade é algo... só a pessoa boa tem mediunidade? Não. Mediunidade é como se ele corre mais, o outro vem mais forte. É uma habilidade que a pessoa tem. Mas isso transforma ela melhor ou pior que os outros? Não. E da mesma coisa, então, a mediunidade ela pode ser feita tanto com bons espíritos como com... Por isso que a gente procura fazer trabalho aonde? Dentro do centro espírita, aonde tem uma preparação, aonde tem uma equipe, né? Não é para ficar em casa lá brincando do joguinho do copo lá, né? Então, não cabe. Então, assim, a questão da gente ter essa oportunidade de, às vezes, receber alguma, né? E todos nós temos um pouco de mediunidade, né? É questão da gente trabalhar também. E também depende um pouco, às vezes, da missão que a gente vem de trabalho também, tá? Mas, por exemplo, todo mundo tem o seu mentor aqui. Tem alguém sempre conosco tentando nos ajudar. Então, se a gente estiver bastante atento, a gente começa a perceber que tem hora que não é por aí. Tem um sinalzinho. É que a maioria das vezes o que a gente faz com ele? Se afasta, né? Porque normalmente não são bons conselhos que a gente gosta, né? Aí você vai comer o chocolate assim e fala, você já não está podendo, mas é só esse, não é? Então é assim, né? Então a gente ouve aquilo que a gente quer e a gente deixa aproximar o que a gente na vida aqui material. É diferente? Não muda muito. O plano espiritual a gente acha que muda. Não, porque lá todo mundo fica de asa, não sei o quê, é a mesma coisa. Tem o bom, tem o ruim e tal, e está tentando se acertar. É igual. Então aqui é a mesma coisa. Se eu começo a andar com pessoas que só falam coisas erradas, não sei o que, como é que eu começo a me tornar? Né? Antigamente os pais falavam assim, cuidado com quem tu anda, né? Está na Bíblia. Né? Diga com quem andas, direi quem és. Então, o que a gente quer? A gente está querendo estar cercado de quê? Aí a gente vive com raiva, xingando, chutando e querendo que o outro morra, aquele filho da mãe, né? Esse vizinho podia explodir. Nós estamos aproximando o que da gente? Bons espíritos? Né? Eles aproveitam, é isso aí mesmo. Né? Bem que ele merecia mesmo, sei lá, esvaziar o pneu dele, né? Não vem um monte de ideia na nossa cabeça? Não é? Não vem? É só comigo isso aí. Mas quando vem as ideias assim, fala, meu Jesus. Não, fica assim. Paz interior. Né? É isso, né? Então, cuidado. E olha que interessante. O primeiro livro que Kardec fez, né, do trabalho mediúnico lá, ele não era médium, né? Ele pegava os médios e ele fazia as perguntas e comparava se as várias respostas eram similares e tal. O primeiro livro qual foi? O Livro dos Espíritos, né? Que é o livro de perguntas e respostas e tal. E qual foi o segundo livro que foi feito? Muitas pessoas vão pensar que é o Evangelho, que é um dos mais importantes, que é os ensinamentos de Jesus. Mas um passo antes, ele foi no Livro dos Médios. Por quê? Porque era importantíssimo, se quem fosse fazer aquela comunicação, que tivesse o quê? Preparado. A gente não pode banalizar isso, tá? Então ele fala lá que tem vários tipos de comunicação, né? Isso aqui está no Livro dos Médios, capítulo 10. Comunicações grosseiras,
Então, às vezes, vem a entidade que fala palavrão, tal, né? Eu acho que você é um desses, que eu vivo falando palavrão, e aí você vai desencarnar e continuar falando, não tem jeito. Tem ali os espíritos brincalhões, levianos, que provoca, né? Então, uma das coisas que eles ensinam um pouquinho para os médios é isso também. Quem é que está se aproximando de você? Né? O que não quer dizer, prestem bem atenção, eu não sei nem se eu trouxe dessa vez. Lembra que a pessoa, da outra vez eu contei uma figura que tem duas asas, que é o que sustenta a nossa evolução. De um lado é o conhecimento e do outro é a moral. E a gente tem que tentar buscar os dois juntos, né? Mas você não tem gente de uma moral muito grande e é uma pessoa simples de conhecimento? Então não quer dizer também que às vezes porque não fala direito ou que não tem um bom ensinamento, né? É que ele fala, olha os frutos, raciocina com o que está sendo falado, o que está sendo transmitido, né? Como o contrário, pode ter alguém, né, que fala muito bem, tal, né? Quanto vendedor tem aí que engana a gente, né? Isso aqui vai resolver todos os seus problemas. Você compra esse massageador aqui, nossa, revitaliza, não é? Quantas vezes, né, tem aí os lero-lero aí, tem um monte de vendedor, né? Então, assim, isso aqui para quem vai fazer o curso, para trabalhar a mediunidade, ele precisa ter muito cuidado, né? Por isso que sempre a gente começa o quê? Fazendo a oração. Para que a gente faz a oração? Para que já o espírito ruim já comece a não querer vir, né? Porque já não é o ambiente que ele quer, né? Vai ficar ali, não sei o quê. Se a gente fizesse aqui a nossa preleção lá no bar, né? Bebendo e tal, ele está no meio também, né? Mas a gente vai tentando, né? Então a gente trabalha para que tenha as proteções, para que a gente possa tentar aqui dentro desse ambiente, vocês, eu e os trabalhadores, tá o quê? Melhor conectados, para que os bons espíritos possam intuir, possam te ajudar, possam te orientar a olhar uma pessoa ou observar uma coisa que você às vezes normalmente não veria, né? Então, olha que interessante isso aqui, ó. Os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Então até entre os centros mesmo, começa a ouvir um negócio sei o quê, vê com o outro centro, está recebendo isso também, como é que é isso aí? Então é uma seriedade muito grande, a gente não pode sair acreditando em qualquer um, né? O jogo do tigrinho, que tá ganhando, todo mundo vai ganhar. E quantos se endividam numa brincadeira dessa? Né? E parece que assim, você fala assim, não, já estamos no estágio, nessa 21, né? Pô, ninguém cai nisso aí não, né? Mas cai. Por que cai? Por causa dos nossos defeitos. Todo mundo quer uma solução milagrosa. Existe. Vou fazer um trabalho aqui. Tá? Vai resolver a vida de quem? Não resolve. Então, se a gente quer uma mudança duradoura na vida da gente, se a gente quer uma coisa que seja sustentável, que mantenha a gente, como é que tem que fazer? É amor. É o ensinamento de Jesus. A gente vai aprender a doar, aí com o tempo a gente começa a ficar feliz com a doação do outro, aí começa a ser a verdadeira caridade. Né? Lembra que eu botei o neném rindo aqui? Que eu falei do nosso filho, que a gente fica feliz de ver ele satisfeito? Né? A gente pode projetar a nossa alegria na conquista do outro. Quando a gente começa a atingir isso, cara, nós estamos começando a ir para a verdadeira caridade. O que renovava Chico Xavier? O que trazia alegria para ele? Ele vê que ele levava o bem, que a pessoa saía de lá melhor. Quando a gente começa a fazer trabalhos, que nem a Cleo falou, é impressionante. Você, por exemplo, vai fazer o evangelho lá na casa de alguém, você sai de lá muito bem. Por quê? Você está tentando ajudar, mas o primeiro beneficiado é quem? É você. Está ali orando, falando coisas boas, cara. Saindo coisa boa daqui, tá aqui em volta de mim também. Entende? Então a gente começa a evoluir quando a gente começa a ver cada um como um irmão e que se você está ajudando seu irmão, seu filho, a gente fica feliz por aquela pessoa.
Mas para isso a gente tem que se despojar do nosso orgulho, da nossa inveja, né? De um monte de tralalá, né? E nem sempre é fácil. Hoje ele tá meio brincadeira comigo. Ele foi de uma vez. Ó, então, ele não quer ir pro outro, né? Então vamos fazer diferente. Ó. Então vamos ver um outro vídeo aqui. Né? Aqui, ó. Olha como é que a gente faz aí para usar bem a mediunidade. Quer ver? Vamos ver. Sim, eu quero saber o que aconteceu, porque você me ligou desesperada, eu vim correndo. O que houve? Ah, é que eu quero te fazer uma pergunta. Não é médium, né? Oi? Médium? Fala com gente morta? Rafaela, fala sério, né? Eu não tô acreditando. Eu moro longe. Eu peguei um chapéu lotado, uma hora dessa, pra chegar aqui e você me fazer uma pergunta dessa? Eu tô com essa dúvida, eu preciso saber. Você fala mesmo com gente morta? Como é que você me conheceu lá no centro? Da mesa mediúnica. Eu vou fazer o quê? Você vê uma empatia com o buraco? Não, mas é que assim, isso é uma dúvida real que eu tenho, assim, isso me angustia um pouco. Às vezes eu preciso saber se esse negócio de mediunidade existe mesmo. E na sua forma, às vezes você sempre foi espírita. Eu não. Meu marido. Eu sou simpatizante. Eu acompanho ele no centro, mas assim, lá no fundo, carrega uma dúvida. Tá bom, mas por que você me fez vir até aqui? Você só me fazer uma pergunta. Só mandou um WhatsApp, não? Não, WhatsApp não adianta. Eu preciso de provas. Eu quero que você me prove que esse negócio de mediunidade, falar com gente morta, é real. E como é que eu vou provar isso? Ah, sei lá. Ah, você que é médium? Então, faz uma coisa de médium aí. Coisa de médium? Sei lá, psicografar alguma coisa, incorporar um trem aí, ou de repente se comunicar com o espírito que morreu semana passada, minha vizinha de parede, Dona Aurora, ficou só o neto dela morando no apartamento. Podia ver com ela, perguntar pra ela a senha do Wi-Fi que eu tô achando que o neto dela não. Oi? Qualquer coisa mediúnica, assim. Ai, Rafaela, eu não tô acreditando que você inventou essa história toda pra descobrir a senha do Wi-Fi da sua vizinha. Não, agora é do neto dela, porque ele ficou com o apartamento. Tô acreditando. Ah, tá, desculpa, eu tenho trabalho para terminar da faculdade, que eu tenho que entregar amanhã de manhã, e eu tô sem internet. Olha que eu estou tentando acessar auroraclaronet.2G, olha aqui. Mudaram a senha aqui. Ai, Andressa, me ajuda, por favor. Meu Deus. Trabalha sobre Mesopotâmia, eu não sabe nada de Mesopotâmia, assim, o chat GPT é frita. E como é que você sabia a senha dela? Sabe como é que a gente idosa, né? Não entende nada de informática. Teve um dia que ela pediu para eu ir lá instalar o mouse dela, que ela não estava conseguindo. E aí você disse que precisava da senha dela para instalar um mouse. Não tem vergonha na cara, não? Eu tenho vergonha, assim. Mas eu também tenho um nome sujo. Como é que eu vou contratar serviço de internet com nome sujo? Não tenho história. Não me aceito. Olha, desculpa, mas dessa vez eu não pensei de bater com ele. Não, Andressa, por favor. E a parte da caridade? Você esqueceu? Fora da caridade não há salvação. Eu pago não a conexão. Não, peraí, Andressa, esquece a senha. Esquece, não quero mais senha. Você não pode conectar pelo menos assim um espírito mesopotâmico pra vir me ajudar a contar a história dele. Sobre Mesopotâmia, Ela fazendo trabalho. dizer que sempre foi cheia de mesopotâmios. Os mesopotâmios também inventaram a escrita, o que é muito legal. Se não fosse isso, eu agora estaria esculpindo desenhos em pedra, porque para o meu ciático seria péssimo. Também podemos falar que os mesopotâmios não tinham a menor... Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente quer usar, né? Para coisas frívolas ou não. Agora eu vou pegar aqui, ó, o Livro dos Médiuns, na página 491, só pra gente ver como é que a coisa é pesada. Ó, 491. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Aí vem aqui a primeira pergunta. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Aí a resposta: conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir. Então, se é para te ajudar
você progredir, ótimo. Não atendem às fúteis. Então não adianta perguntar o número da Mega Sena, não vai rolar. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Então não é porque você está na comunicação, fiz uma pergunta aqui para o negócio, sei o quê, e vai vir de lá para cá, né? Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Aí olha a resposta dele. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste. Ou seja, se você ficar provocando, é isso aí, né? Quando procuram enganar. A não ser isso, responde a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa. Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Então aqui tem uma série, né? Muda alguma coisa da nossa vida se a gente procurar uma pessoa mais elevada, uma pessoa mais que a gente sabe que, olha os frutos lá, a pessoa tem uma... Aí você vai lá conversar. Ele vai entrar numa de você, de ficar falando futilidade, de ficar falando bobagem, de ficar alimentando fofoca? Né? Quanto mais evoluído o espírito que está encarnado, ele menos fala, né? E o que acontece no plano espiritual? É a mesma coisa. Então, a gente precisa, né, entender isso. E a nossa moral, o nosso momento, ele é muito importante. E em que momento que a gente conversa com os espíritos? Nós. E agora, hein? Ninguém conversa? Sonhando. O que mais? Rezando. E o principal momento que você chama? Como é que a gente faz muito de chamar? É na oração. Né? Na oração. Então, o que é importante a gente quando vai fazer uma oração, vai pedir alguma coisa? O que a gente tem que fazer? Antes tem que acalmar o coração, tentar tirar todo. Não adianta com raiva, meu Deus, não vai rolar, entendeu? Então a gente precisa primeiro se equilibrar, ficar tranquilo. Estou agora mais em paz. Então agora eu vou me conectar com o meu mentor. Né? A gente até apaga a luz aqui, né? Bota a luz verde. Né? Então a gente também tem que buscar isso. Principalmente quando a gente não está bem. Quando a gente está com raiva. Quando a gente está desequilibrado. Quando a gente está nervoso. Quando a gente está angustiado. Quando a gente se sente desorientado ou se sente revoltado. Nesses momentos, mais do que nunca, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar buscar um canto, tentar se acalmar. A primeira coisa, cara, é o quê? É tentar estabelecer um bom equilíbrio com a espiritualidade que nos acompanha. Pô, chama o seu mentor. Aí só isso vai fazer o quê? Afasta os outros. E aí a gente vai com calma, colocando a cabeça no lugar e vai dando o quê? Condições desse espírito falar alguma coisa. Tem até uma história muito interessante que tinha lá um monge, né? E ele tinha o discípulo dele. Né? E o discípulo, eles estavam tomando chá, assim. E o discípulo, porque não sei o que lá, perguntava, mas não deixava nem o mestre falar, porque não sei o que lá. Aí o mestre pegou o chá assim, ó, começou a colocar o chá na xícara do outro. E ele, não sei o que, ele olhou assim, ó.
o mestre não parava de botar a xícara, botar o chá. Aí já estava derramando. Ele, mestre, o que está fazendo? Né? Conhece isso aí? Não. O que é isso aí, mestre? Aí ele falou, do mesmo jeito que uma xícara cheia não aceita mais o chá, uma cabeça cheia não aceita os novos conhecimentos. Então, se a gente está com um turbilhão na cabeça da gente, o nosso sentimento está à flor da pele, a gente vai ouvir alguma coisa? Não ouve. Ou ouve aquele que quer botar mais pilha, né? É mesmo, isso é uma coitada mesmo. Tem que ficar... Ainda mais em teu marido ainda, não ajuda mesmo, pode observar. Assim, pô, ainda tem isso mesmo. Aí que você vai aumentando a revolta. Não é? Ele vê que você está sobrecarregado, ainda joga a toalha ali. E a gente vai. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Se acalma, volta ali. Né? Então, a gente fala muito do centro e tal, mas e a nossa conexão com o plano espiritual? Nós somos espíritos que estamos encarnados, não muda muita coisa não. Então tem o sentimento. Então a gente tem que começar a observar mais o que é que está a nossa... Então, para vocês terem uma ideia, como é que a gente, na Aliança, a gente trabalha, né? Ó, existe o curso básico do Espiritismo, né? Que hoje a Cleo falou aqui do EAE, né? Da escola de aprendizes que vai ter. Vocês vão ver que vocês começa por aqui, na verdade, né? Mas ele vende como um pacote só, que aí vai ser mais suave, né, Cleo? Né? Mas o que acontece? Você começa aqui, que é um curso bem curto, para você ter as noções básicas, entender e tal, e aí você entra no EAE. É uma escola, como ela disse, ali de quase 3 anos. Você só vai ingressar no curso médio depois de mais de 1 ano e meio. Quando você já está com um conhecimento melhor e vai fazer um curso que demora ainda quase 2 anos. Então, para vocês verem como esse assunto da mediunidade é levado muito a sério. Né? E por que nós estamos falando tudo isso? Né? Olha lá, haverá falsos cristos e falsos profetas, para a gente não ficar caindo mais em enganação nem dos encarnados e nem dos outros. E que a vida vai ser fácil, né? Vai? Eu tô doido para ter essa vida fácil. Nossa, a minha vontade, acho que eu já falei da outra vez, né? A minha vontade era chegar no médico assim, ele falar assim: ô Eduardo, tá um pouco acima do peso, né? Vamos comer um pouco mais de chocolate aí, né? Pô, vamos diminuir o brócolis, né? Porque é meu sonho, não é? Você tá tomando Coca-Cola? Pô, Eduardo, assim você não me ajuda. Não é? Então, a vida ela é difícil. Entende? É uma vida de renúncia. E ainda que Deus é muito bom. Porque no meio disso tudo, quem é sábio e observa bem, cara, a nossa vida é de muita alegria. Tem tanta coisa boa na vida da gente que a gente não vê. Né? É só dar uma dor de dente assim, você já consegue saber, né? Quebra um dente, começa a fazer maior falta, né? Tem que botar implante, não sei o quê. A máquina que nós temos aqui, né? Por mais que às vezes a gente não gosta da gente, né? A gente sempre quer ser mais bonito, mais alto, mais forte, mais não sei o quê. A gente quer ser sempre diferente do que a gente é. E a gente veio exatamente como deveria vir. Para a gente ter a experiência que nós precisamos. E às vezes a gente não sabe agradecer isso. Né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é o quê? Né? Que a gente precisa tomar cuidado, só para a gente, né, não ser enganado. Então, de novo aqui, ó, a moral e o conhecimento. E a gente tem que buscar isso, tentar entender mais. Pô, isso aqui mesmo, né? É o jogo do tigrinho, dá esse dinheiro todo mesmo? Como é que é isso aí, né? Fala assim, quando a esmola é demais, né? O santo fala, o que é isso aí, filho? O que você está querendo com isso aí? Né? Então a gente tem mais cuidado com tudo, né? E entender que a melhoria da nossa vida, o segredo está onde? Em nós mesmos. Não dá para terceirizar, gente. Infelizmente.
Vou fazer um negócio aqui, tá? Vou botar aqui um mantra. Vai, filho, tem que levantar de manhã, tentar ser melhor. Quando a gente tá bravo, tem que sorrir, entendeu? Aquele irmão que incomoda a gente ora para Deus tocar o coração dele e ele ser melhor. E é isso, né? Agora, Deus ajuda a gente, os mentores ajudam o tempo inteiro. Quantas pessoas boas já apareceram na vida de vocês? Seja um médico que foi lá, né? Seja às vezes um vizinho que ajudou numa... Quantas pessoas boas, um professor. A gente é ajudado o tempo inteiro. É que a gente é ajudado, né? Por imperfeitos, né? Esse é o problema. A gente é um cego tentando ajudar o outro, né? Aí eu vejo meio para a direita, outro meio para a esquerda, e a gente não tem a humildade para perguntar, pô, você tá vendo o que aí? Ah, não, tô vendo mais para cá, e ali? Então vamos por aqui. A gente não tem essa humildade. Mas é isso. Jesus pegou, né? Ontem eu até tomei um pito da minha mulher, sabe? Lá no... Ela saiu. Fui lá na tua casa, né? Eu falei que o Jesus escolheu 12 xarope, ela ficou brava comigo. Você fala que os apóstolos xarope, mas eles não eram pessoas de autoconhecimento, de moral absurda. Eram pessoas em construção. Entende? Lógico, né? Ficar 3 anos com Jesus, pô, né? A gente faz o EAE, a gente melhora bastante. Você imagina 3 anos com Jesus, todo dia. Né? Tem, quase um upgrade, um turbo, né? Você vai ou não vai? Filho? Agora, se não for, filho, né? E mesmo assim tem os que não foram, né? Infelizmente Judas não entendeu nada do que estava ali e acabou, né? Mas assim, então a gente, ele escolheu pessoas imperfeitas. Pedro ficava lá, dava bronca nos outros, né? Eu não sei o que lá, era meio mandão, né? O outro era cobrador de impostos, que era detestado pelos outros. Você vê como ele já arrumou um grupo bem harmônico, né? Eles se adoravam. Não é? Tipo família, né? Eles não entendiam nada do que Jesus falava, né? Aí eles lá com Jesus do barco, o barco começa a sacudir, não sei o que lá. Acorda, Jesus, eu vou morrer aqui, filho, estão comigo, pô, né? Aí o outro chega e fala assim, Senhor, será que lá no reino do céu dá para eu ficar à direita, meu irmão ficar à esquerda? Pô, não é? Então você vê que é isso. Eu acho que o grande negócio da vida é a gente ter essa humildade para ter fraternidade, para um ajudar o outro. Se eu sei um negocinho, eu ajudo você, você ajuda mim. E a gente tem que ter mais humildade, menos orgulho, para pedir ajuda, para entender que às vezes o outro irmão tem uma visão diferente, a gente parar para dar a oportunidade de ver que talvez a gente esteja errado, porque normalmente não estamos, né? Talvez, a gente pode estar errado. Então, não, né? Então, e a gente quer sempre, hoje, tudo que a gente pode falar lá é o seguinte, ó, de hoje, não existe solução milagrosa. É uma pena eu falar isso. Mas já tem bastante coisa aqui ainda. Hoje a Cléo falou que eu posso ir até 10 da noite. Não tem, né? A gente precisa. E hoje quais são os falsos profetas que a gente tem aí? Né? O que tem hoje? Ganhar dinheiro fácil. Essa polarização que faz a gente destruir as famílias, um tendo raiva do outro, por causa de alguém que a gente nem conhece direito e nem sabe se ele é aquilo ou não é. Né? A gente acha que é. O que vendem pra gente fazem a nossa cabeça. E a gente começa a ter raiva uns dos outros. A família não se... Grupo de WhatsApp então, mano, ainda bem que é a distância, né? Porque se pudesse mandar flechada, ou tomar um choque lá do outro lado, né? Vida sem propósito. Né? Hoje a gente está começando a ter uma juventude que não tem vontade das coisas. Quer ter um carro? Não. Caramba, meu Deus do céu. A capacidade de viajar ao mundo, conhecer outras pessoas, outra cultura. Não. Então assim, mas por quê? É vendido isso, porque o bom é isso. Né? O cara lá, ele ganha um dinheiro fazendo dancinha, né? Okay. Não é? Entendeu? Hoje é bonito isso aqui, ó. Antigamente o cara fazia o falso profeta, era religioso. Hoje não. Religião não tá com nada. Opressora. Entendeu? Fica te limitando. E aí eles falam o quê? Que a religião, ela é dominadora.
Já foi. Tem tudo isso, mas a gente tem que tirar o que é bom, né? Liberdade sem responsabilidade. Não tem responsabilidade de nada, alegria, entendeu? Mesmo porque não tem Deus, não tem reencarnação, a gente não vai pagar nada para ninguém. Vamos fazer o que a gente quer. Vamos dar tudo pelado, tá tudo bem. Então nós estamos num momento que tem falso profeta? Tem. E como tem. Ó a oração, vamos ver como é que faz, ó. É que agora está terminando, não posso não. Mas eu vou pular. É porque eu quero passar um outro. Então, a gente está onde aqui, ó? Transição planetária. Certo? Estamos passando aqui de provas e expiações no mundo de regeneração. Certo? Acabou mesmo ou não? Olha lá. E agora, só vê pra mim lá se acabou mesmo, senão eu passo outro vídeo. Você já tem? É? Sim. Os voluntários todos desapareceram? Fugiram? Oxe! Tá bom. Então, porque, ó, a qualquer momento pode acontecer isso aqui, ó. Certo? Deixa eu ver quantos minutos que é o outro. Depois dá tempo de passar. É o cinema. Ó o que pode acontecer. Alô? Senhor Pouca de Conselho de Moraes? Aqui no plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você está querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Você vem me ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou criança pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo. E os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então, eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet. Olha que fofo. Digamos que é um estilo assim meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Mas sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os humanos darão a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não é o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay. É gay, é feminino, é hétero, é trissex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada com a fila anda, entendeu o bonde? Mas olha só, eu também fiz coisas boas e ninguém deu nada, não. Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 782, destino ao planeta Vênus 2015. Pedimos que, por favor, afinem seus cintos e tenham
esperemos não comem. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí. Eu vou reclamar, mas tem que reclamar que eu ia ter. Olha, eu quero meu amendoim, eu quero meu Guaravita. Eu quero agora meu amendoim Guaravita. Olha o respeito. Não, eu quero meu amendoim Guaravita, senão eu não vou pra lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Pode ficar à vontade, tá? Vai demorar aqui, tá? Ah, é? Pode falar. Tá. Então, a gente não sabe que momento que isso aí vai acontecer. Será que a gente está aproveitando a nossa vida? Né? E essa transição planetária é isso. Né? A gente vai começar a ter as últimas oportunidades da gente fazer o quê? Estar nesse planeta que vai evoluir, onde começa o quê? O bem começa a prevalecer sobre o mal. Né? Então, cada dia que a gente acorda é uma oportunidade. Agora, de novo, qual é a essência da mensagem de hoje? Não tem solução mágica, né? Ninguém vai vir mais quando eu vim aqui, né? Eu vim aqui só pra falar coisa que não gosta, né? Minha mulher falou, pô, vai terminar com esse vídeo aí, vai deixar a pessoa triste, pô, né? Entende? Então não adianta, a gente precisa trabalhar dia a dia. E não adianta também, ó, vamos ver o outro aqui. Não adianta vir com esse tipo de oração aqui, ó. Você está vendo que eu estou aqui de joelho hoje, é uma súplica muito importante que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o Senhor, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo, eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo. O próximo, que eu amei tão próximo, você estou amando também. Para garantir, eu estou pegando um raio aqui de 1 quilômetro, estou amando. Se aproximou, amei. Caridade, eu faço. Eu sou um cara carinhoso. Essa semana eu juntei um cara de roupa aqui com o cara do menino, eu botei os outros no meio dele, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima o irmãozinho desfavorecido. E chega, pedindo dinheiro, quando eu tenho dor, eu bato papo. Eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo. Eu estou aqui para julgar. Podia ter tomado banho? Podia. Tem um lugar que a pessoa fica em chafariz. Não interessa, estou ali, amando. Perdi a respiração, eu estou aqui. Orai e vigiai. Oro toda noite, como o senhor pode ver. Vigiar, então eu estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre vigiando. Quando eu menos espero, vigiei. Honrar a pai. Eu sou manso. Eu deixo minhas criancinhas. Eu dou minha cara a tapa. Entendeu? A outra face. Eu tenho face. Eu estava com chechona. Eu zerei esse irmão várias vezes. Eu não estou dizendo que são espíritos de luz. Humildade. Eu não quero cobrar, como disse, mas tá certo o que eu estou passando. Eu estou desempregada há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou, vai ficar muito cara. Eu estou devendo cheque especial, errado. Não estou cobrando, não. Eu sei que se o senhor dissesse não é assim, tem que ser aceitei. O senhor sabe de tudo. Estou aqui para sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí, seu espírito. Eu sei que é muita coisa para resolver, mas eu só tenho um universo inteiro para tomar conta. É muito buraco negro, muita galáxia, uma quantidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada também. Deve ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor vai antecipar as coisas. Como é que o senhor vai saber o que está rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Tem que me elogiar, seus folhas caem mesmo, não vou passar no sangue. A árvore não vai morrer. Poxa, se eu tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu chefe de expressão, pela sua vontade, o Senhor é onipresente, onipotente, onipresente, tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite. Entendeu? Se eu consultar Serasa, se eu consultar SBC, Deus quer. Vai, eu não quero cobrar. Se vocês acharem que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar. Vamos lá. Mas se não for isso, vai dar uma ligada. Ok? Está combinado, né? Assim, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo. Assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Ah, não é cobrando, não. Eu estava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu estou indo direitinho nas coisas. Eu mereço um alívio.
temos uma lista aqui sua também. Esse livrão aí, isso é coisa que eu vou ganhar? Não, é uma lista de cobranças sua de dívidas passadas. Que? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Parcelas? Quem que é que está falando com ele? É o mentor dele, né? E adianta, né? Aí que eu te falo, a questão da oração. O que a gente está pedindo? Jesus pede o que pra gente? A gente encarar, né? A gente teve até numa discussão aqui no EAE, né? Sobre as preces da fraternidade, né? Que fala assim, né? Ela pede ajuda e tem um negócio assim, né? A gente tem uma versão que fala para auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E a outra é para que a gente lute contra as forças do mal que querem dominar o mundo, né? E o que acaba acontecendo, né? A gente lutar contra a força do mal, não fica nem bem isso, né? Jesus falou que se bater de um lado tem que dar o outro, né? Como é que a gente vai lutar com a força do mal, né? Mas onde está essa força do mal? Onde que o mal está? Em nós, né? Então é a luta nossa do dia a dia, coibindo o nosso instinto, para que a gente tenha respostas mais sábias, para que a gente segure aquele impulso de dar uma porrada no outro, de jogar o carro em cima, de xingar. Essa é a verdadeira luta. E adianta fazer igual o rapaz da oração ali? Ó, Jesus, me ajuda aí, porque parece que está ajudando, né? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo, a minha vida não vai para frente. Está indo, ele está te ajudando. Se ele não estivesse ajudando, você não ia estar suportando. Então, a gente é muito imediatista. A gente ainda está muito no plano material. A gente quer que as coisas melhorem rapidamente, se for possível, na próxima semana, né? Não é? A gente espera uns 10 dias, né? É que nem o cara ali, pô, senhor, tá preocupado com todas as folhas aí, não vai lembrar de mim aqui, né? Aqui na Urbanova, eu tô aqui, não saio nem de casa, será que você tá de olho, né? Porque parece, e parece mesmo, não parece que tem hora que ninguém tá olhando a gente? Não parece? Ninguém sentiu aí em algum momento que vai dar tudo errado? Parece que a gente tá abandonado? Parece. Mas na verdade é nesses momentos que eles estão dando o máximo de sustento. E a gente tem que passar. Porque a dor, infelizmente, ainda é um dos maiores mestres pra gente. Pode terminar ou não? Ah, tá, porque eu vi que ela falou que não. Senão... Bom, então, como mensagem final, eu sempre coloco isso nas minhas preleções, né, do Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Cada dia que a gente acorda é uma nova oportunidade. Cada dia. E a gente tem que melhorar tudo de uma vez? Nem dá, né? Nem dá. Mas vamos tentar ser um pouquinho melhor. Vamos corrigir um defeito, vamos corrigir uma coisa. Né? O que eu posso, né, fazer melhor? Tira 5 minutos para pensar nisso. Né? O que eu posso fazer melhor? Em vez da gente ficar lá igual ele lá, Senhor, me ajuda aqui, não sei o quê. Né? Pô, quando é que tu comentou, fala, aonde que eu não estou acertando? Me dá luz, me dá sabedoria para eu ver aonde que eu preciso melhorar. Então talvez a gente tenha que mudar o enfoque ali, no meu cheque especial. Né? Então, é essa sabedoria, né? E graças a Deus tem essa nova oportunidade e Deus põe pessoas boas no nosso caminho. A gente precisa agora estar mais atento. E também estar com uma energia melhor para cada dia aproximar coisas
melhores na vida da gente. Tá bom? Vamos apagar a luz aí e fazer a nossa oração.